Olá, meu nome é Jéssica, eu sou integrante do Lab Itaim Paulista, sou também mestranda da Universidade São Judas Tadeu, no programa de pós-graduação estrito sensu em Arquitetura e Urbanismo. A minha pesquisa ela tem por finalidade analisar a sociabilidade no Itaim Paulista e eu gostaria de apresentar um pouco de uma produção acadêmica mais aprofundada sobre o Itaim, que foi feito na matéria de Teoria e História do Planejamento, ministrada pela professora Ana Paula Cury. O nome do trabalho é Aprendendo Arquitetura Urbana com a Cidade como ela é, e nós fizemos uma leitura da Avenida Marechal Tito. Nós partimos, na verdade, de uma fundamentação teórica, como o Venturi em Aprendendo com Las Vegas, que olha para a cidade existente, também traz uma crítica aos modernos, assim como passamos também por Paulo Portuguese, que fala sobre a valorização da arquitetura banal e da arquitetura do cotidiano, além de explanar outros autores, né? Nós nos debruçamos em cima de uma pesquisa empírica que antes do isolamento social seria feito em loco. Então, a metodologia empregada ela sofreu uma alteração. Nós realizamos então uma caminhada, digamos assim, online. Para isso nós utilizamos o Google Street View como ferramenta e para sintetizar as nossas percepções foi realizado um mapeamento da avenida. Então foram feitos mapeamentos de uso para entendermos a dinâmica do espaço, tanto socialmente como espacialmente. Para entender o espaço construído, foi feito um mapeamento de cheios e vazios, e também foi feito um mapeamento de gabarito, onde podemos entender um pouco a relação da paisagem urbana. Antes de eu apresentar esse mapeamento, eu gostaria de mostrar uma sobreposição da nossa base com o Google Earth. Essa imagem aérea é atual, de 2019, só para contextualizarmos um pouco o seu entorno. Aqui nós sobrepomos a base do índice de Gini, retirado do Atlas. O índice de Gini ele é um dos mais importantes dados para a mensuração das condições de renda das populações. Então, essas seções sobrepostas mostram transições. E outra coisa que podemos observar é que os canais que estão aqui em azul, rios que compõem esse espaço, eles também são barreiras de transposições desse índice de desigualdade. A partir desse mapa, eu trago a Marechal Tito em toda a sua extensão e alguns recortes, esses zooms aproximados. Nesse primeiro zoom de cheios e vazios, eu gostaria de destacar os grandes lotes lindeiros, a ferrovia que tangenciam a Avenida Marechal Tito. Esses grandes lotes são utilizados, por exemplo, como atacadões ou por concessionárias de carro. Nesse segundo zoom, onde a ferrovia se distancia da avenida, a ferrovia seria essa linha acima da linha rosa. Nesse segundo zoom, então, como eu havia falado, onde a ferrovia se distancia da avenida, os lotes eles ficam menores, com pequenas construções. Nesse slide eu começarei a falar um pouco sobre a nossa caminhada e a percepção pelo Street View. Então nós notamos que o gabarito da extensão da avenida ele é baixo. Nós fizemos esse mapeamento de gabaritos, né? Então as edificações de 1 a 3 pavimentos estão em azul e as superiores a 4 pavimentos estão em avermelhado. Sendo que as construções que possuem mais de 4 pavimentos acabam sendo pontos de referência visual na paisagem. E nota-se que no começo da avenida, e quando eu falo começo é porque a nossa caminhada partiu de São Miguel a Itaquá. Então, no começo da avenida, a predominância da pavimentação baixa marca uma paisagem, e já para o fim da avenida é possível notar um crescimento vertical.
A Avenida Marechal Tito, ela começa então em uma praça em São Miguel, mas após isso a ausência de vegetação ela é bem marcante. Até que no meio da Marechal, mais ou menos, uma transição acontece a partir de um canteiro central, bem arborizado, que segue por uma extensão finalizando numa praça. Isso marca bastante a paisagem. Esse seria o canteiro ao qual eu me referi e essa praça, e outros lugares a qual encontramos verde, vegetação, acabam sendo canteiros, resíduos, terrenos ociosos. Agora, acho que esse é um mapa que com certeza resume a caminhada pela avenida, pois existem muitos lotes destinados ao serviço voltado para o carro, para os serviços automobilísticos, desde lojas de peças a mecânicas, concessionárias, aluguel de carros. Então, eu gostaria de destacar nessa primeira parte, digamos assim, que quase toda a sua totalidade dessa extensão, desse zoom aproximado, é um serviço voltado ao carro. Lembrando que a própria avenida, a própria Marechal Tito, ela é uma via de fluxo voltada ao carro. Algumas fotos só para ilustrar um pouco. E nesse mapeamento eu gostaria de destacar as lojas de departamento, comércios de pequeno e grande porte, serviços, grandes mercados e o uso misto. Aqui eu gostaria de destacar a quantidade de lojas de departamentos em lugares que podemos pontuar como novas centralidades, a partir da sobreposição desses mapas e da nossa percepção virtual. A primeira centralidade se localiza na primeira seção do quadrante de São Miguel Paulista, onde é possível notar uma grande movimentação na rua mesmo pelo Street View, que tem diversas lojas de departamento, como Casas Bahia, Pernambucanas, que serão analisados posteriormente. Um comércio de diversos segmentos que se compõe com serviços também de pequeno porte. E a segunda centralidade apresenta as mesmas especificidades e se localiza próximo à estação Itaim Paulista, no terceiro quadrante. Esse mapeamento residencial, eu acabo trazendo a minoria falando sobre os usos da Avenida Marechal Tito, porque quase não há avenidas. No primeiro zoom, encontramos edificações de 2 ou mais pavimentos que utilizam o térreo como comércio ou serviço e o pavimento superior destinado à residência, ao morar. E já para o final da avenida, encontramos um conjunto habitacional baixo, que seria esse daqui, e no final da avenida um conjunto residencial, digamos que mais privado. Esse mapa de aglomeração ele acaba sendo redundante com o mapa de comércio e de lojas de departamento do qual eu apresentei, pois o recorte ele acaba sendo o mesmo. Mas nós notamos uma aglomeração de pessoas nessas novas centralidades, e para trazer um pouco da metodologia do Venturi com símbolos, Venturi falava dos letreiros luminosos de Las Vegas, que usavam meios, então através de palavra, imagem, esculturas, para informar, né, para persuadir. Esses comércios que compõem a Avenida Marechal Tito, eles se diferenciam então pela sua fachada. E notamos que algumas marcas que denominamos no mapeamento como lojas de departamentos, que são grandes lojas conhecidas, utilizam símbolos e cores como seus logos para serem reconhecidas. As Casas Bahia, por exemplo, que utilizam do logo e das cores azuis e vermelha, o Ponto Frio com o pinguim e a cor vermelha, e por assim vai. A Teresa Caldeira, em seu livro Cidade de Muros, traz que houve uma transformação de qualidade de vida na periferia, que foi a inserção do entretenimento, com a construção de centros de consumo e shoppings. Mas é importante pontuar que quando o lazer é condicionado ao consumismo, nós perdemos o espaço de sociabilidade.
e a sociabilidade das pessoas hoje acaba sendo condicionado mais no âmbito privado do que no público, como em suas residências, nos seus trabalhos. Quando pensamos no entretenimento e lazer, espaços públicos são os últimos a serem pensados por serem vistos como inseguros. Enfim. E também tivemos um relato de um morador antigo do Itaim que acabou sustentando as nossas percepções e colocando outras percepções abaixo. Justamente, talvez por esse olhar regrado do arquiteto, com sua visão técnica. Então, esse trabalho ele foi muito importante para conseguir entender e relacionar o todo, o morador, a pessoa que só passa pela Avenida Marechal Tito, a pessoa que trabalha na Marechal Tito. E, bom, esse é um relato sobre esse trabalho e com certeza temos muita discussão e aprofundamento dessa pesquisa e da região pela frente.